Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? Depois de uma pausa aí do carnaval, né, pro final de semana, para recuperar as energias ou então gastar mais ainda. E aqui, de volta ao canal, eu trago vocês a leitura desse gibi aqui, Justiceiro e Electra, número 4 e 5, publicação da editora Panini, certo? Uma mensal que teve 12 números. Essa publicação foi de maio e junho de 2003. E na época a Panini publicava várias mensais em duplas, né? Tivemos Quarteto Fantástico e Capitão Marvel e Hulk e Demolidor, numa reinserção dos gibis de massa no mercado nacional. Esse aqui era um dos mais legais, certo? Que é justamente o Justiceiro e Electra. Tem essas capas fantásticas do Team Bad Street aqui, certo? No gibi. E trazia o Justiceiro Marvel Knight, certo? Já conhecido aqui do canal, tivemos uma avaliação do encadernado em inglês, certo? Do Justiceiro, certo? Do Punisher. Vou botar o link na descrição do vídeo. Publicação essa, inclusive, que a Panini republicou recentemente em encadernados, certo? Encadernados grandes. E aqui no mesmo molde, né? Que saiu lá fora. E aqui, minha gente, a gente tem o Garth Ennis escrevendo o Justiceiro no selo Marvel Knights. Um selo que justamente tem uma pegada de um gibi mais diferenciado, certo? São histórias, não diria autorais, mas aqui tem com certeza a marca indelével dos seus autores. E aqui o Garth Ennis fazia gibis engraçadíssimos nessa época. E aqui nós temos um dos mais engraçados, quiçá, né, se não o melhor deles, que é esse encontro do Justiceiro com o Wolverine, certo? Que rende ótimos momentos engraçadíssimos, de puro humor negro, escrachado e sem nenhuma preocupação em ser politicamente correto. Aqui nesse gibi a gente tem a trama que o Justiceiro ele matou o chefão Tommy Cassino, certo? Tommy Cassino, nas edições anteriores aí, e ele planeja deixar a máfia empolvorosa. O plano dele é deixar a máfia desorganizada. E aí ele percebe que tá havendo alguns assassinatos nos outros ciclos da máfia, certo? Onde esses criminosos têm as pernas arrancadas e um barulho de motosserra, certo? É ouvido ao fundo. Em uma dessas ocasiões, o Wolverine, né, o velho canadense aí, certo? Todo caracterizado de maneira bastante escrachada, sempre nervoso, sempre parecendo mais um bicho do que um homem. Ele topa com uma dessas ocasiões e começa a rastrear os assassinos. E aí, invariavelmente, os dois mortais personagens vão se encontrar aí para uma contenda. E aí o Justiceiro faz o Wolverine de gato e sapato, cara. Ele dá um tiro na cara do Wolverine, deixando ele com formato esquelético, enquanto os caras que teriam cortado as pernas dos mafiosos ficam observando os dois e decidem recrutá-los para a sua missão. E descobrem que não é nada mais, nada menos que um bando de anões que teria feito isso. A explicação na edição seguinte, nesse número 5, é ainda mais engraçada. A gente descobre que o responsável por tudo é o irmão de Tommy Cassino, Tony Cassino, que também é anão, certo? Isso depois de uma selvageria, do Justiceiro pegando anão pra dar porrada nos outros, né? Muito engraçado, todas as cenas de ação são muito bem caracterizadas, e descobre que ele tem um complexo de inferioridade, certo? Porque o irmão dele zoava o próprio Tony, botando em privada, fazendo com que fosse tamborete de gente e disparando até mesmo de catapultas. Chego até a me sensibilizar, mas isso não sensibiliza o Justiceiro, que apenas ouve tudo calmamente e depois larga o Wolverine com toda a sua selvageria em cima dos anões aí, os anões assassinos de um caralho. E aí temos aí muitas cenas fudidas de engraçado. O Justiceiro destrói o pau do Wolverine com a arma, deixando ele sem ação, certo? E o gibi segue nessa mesma toada até o seu final. Gibi fantástico, gente, engraçadíssimo. Aí, se vocês encontrarem nos sebos, vale muito a pena. E depois rendeu até uma vingança, porque os fãs do velho canadense ficaram putinhos com o gibi, e no gibi do Wolverine deram um troco ao Justiceiro. Como eu disse, muito parte também da graça da história é por conta da arte fabulosa do Derek Robertson, que depois viria a ser parceiro do próprio Garth Ennis no gibi aclamado The Boys.
Vocês já perceberam que eu não falei do gibi da Elektra. O gibi da Elektra era escrito pelo Greg Rucka, certo? E, cara, é um gibi muito, muito ruim. Muito fraco mesmo. O Greg Rucka foi numa pegada meio introspectiva, querer fazer a ninja assassina se arrepender dos seus atos, trazendo uma consciência. Isso foi uma merda, certo? Basicamente, um bando de ricaços que tiveram a vida destruída pela Elektra se reúne e manda um monte de mercenários atrás dela, e ela vai e mata todos esses otários, certo? Só que aí tem um cara que é um aleijado, que ele quer fazer com que a Elektra se torne melhor, certo? Ele quer que a Elektra se arrependa, né? Como se fosse uma Elektra cristã, mais ou menos, né? Uma Elektra católica. E aí a Elektra vai seminua, certo? Toda zoada, ao encontro desse cara, que também é um dos mandantes, e fica com ele na cama, em poses. Assim, quando eu tinha 16 anos, eram sensualíssimas. A arte é do Carlos Pagulha, ele não consegue trazer esse lance todo à arte. A verdade é essa, certo? A cena é até boa, a ideia é boa, mas a execução, infelizmente, esse aqui é um dos gibis mais fracos do Greg Rucka, certo? É bem ruim mesmo, certo? E aí parece que o cara, nada contra, mas o mordomo dele é um galego forte, né? Que ajuda o cara, certo? Então fica essa coisa meio implícita aí, certo? Da homossexualidade do protetor da Elektra, né? Deixando as coisas ainda mais engraçadas, certo? É isso, é uma bosta, mas vale muito a pena por causa do Gibi do Justiceiro. Concordam, discordam, digam o que acharam no canal, se inscrevam no canal, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos pela paciência, saudações, a gente vai ver mais Justiceiro do Gartienes em gibis importados em breve.